Espero que agora dê tudo certo. Olha, o poder judiciário, ele é um dos poderes da República, né? E tem um motivo importante para isso, porque uma das coisas mais importantes que o Estado faz é julgar. É uma das funções mais antigas do Estado, né? Junto com a função de defesa nacional, é uma das coisas mais antigas que o Estado faz. Isso tem desde a época antiga, né? Desde a época lá dos faraós, né? Ou talvez até antes disso, o Estado julgava, né? E cabia às autoridades constituídas. No começo não era muito comum a gente ter que nem hoje juízes profissionais que julgavam. Quem julgava era o chefe, o rei, né? Ou às vezes o sacerdote, às vezes ele delegava, mas em geral era o chefe político que também julgava. Com o tempo, isso foi disseminado para juízes especializados. Isso surgiu em vários povos, assim, indistintamente, e hoje os governos modernos chegaram à conclusão de que não. Quem julga, que é uma função muito importante, imagina, isso vai determinar se você vai preso, você não vai preso, se você vai pagar imposto, se você não vai pagar imposto, se você vai poder ter os seus bens desapropriados, não vai ter o bem desapropriado, se você vai ser expulso, não vai ser expulso do país, da região. Tudo isso são questões de julgamento. Tá? E aí, né, alguns povos começaram a delegar essa função para juízes profissionais. Um povo que adotou isso bem no começo é o povo judeu, né? Inclusive tinha uma época em que foi chamada a Era dos Juízes lá na história de Israel. Está na Bíblia, se alguém prestar atenção nos detalhes, em algumas partes da Bíblia eles mencionam a Era dos Juízes, que é uma era em que o poder era descentralizado, né? Você tinha esses juízes, provavelmente é um outro termo que nem existe na nossa língua, mas foi traduzido como juízes, né? Provavelmente era um termo próprio da língua da época, que talvez nem tivesse uma tradução apropriada para o português, mas foi traduzido como juízes. Inclusive a era lá do rei Esaú e depois do rei Davi foi justamente a época onde o poder em Israel foi recentralizado. Porque como em cada região havia um líder local, que era esse juiz, né, o Israel não conseguia ter uma autoridade única e com isso ficou uma espécie de presa fácil dos países em volta, das potências em volta, porque você não tinha um exército unificado. E aí o rei Esaú, e depois dele o rei Davi, né, liderou a unificação do exército de Israel para que, onde você teve uma recentralização, né, uma restituição do poder real, e aí com isso se fez um exército capaz de resistir aos países em volta que ficavam assediando o território. Né? Uma outra tradição importante é a tradição inglesa. Eu comecei falando ali do Tribunal do Júri, mas o Tribunal de Júri é uma tradição inglesa. Né? Os ingleses, inspirados por povos antigos, né? Povos nativos ali da região, é equivalente aos os indígenas, né, que viviam lá na Europa antes, porque não eram indígenas, eram povos, né, europeus antigos, anteriores ao Império Romano. Os celtas, os godos, visigodos, né, e principalmente os povos nórdicos, né, os povos, eles têm os dinamarqueses, suecos, né, antes da Dinamarca, antes da Sueca, tinha os povos lá que viviam. O pessoal fala que muitas vezes o pessoal acha que lá viviam os vikings, né? Só que viking não era o nome de um povo. Viking era uma espécie de profissão, que era equivalente a uma espécie de pirata, entendeu? Né? E aí poderia ser, muitos eram nórdicos, mas não precisaria nem ser nórdico para ser viking, né? Mas enfim, os povos lá daquela região do norte da Europa tinham uma tradição de justiça popular que antes da constituição do Estado,
em que os julgamentos eram feitos em assembleias. Tá? Tinham vários povos que tinham uma tradição semelhante na África, aqui nas Américas, né? Eles tinham uma tradição de julgar os seus companheiros em uma espécie de assembleia local. E aí, quando teve a Constituição do Estado inglês, eles aproveitaram essa tradição para criar uma espécie de, como é que eu posso dizer, né? Foi uma espécie de mistura entre o direito romano e essa tradição local daqueles povos que existiam lá. Tá? A tradição romana era uma tradição mais técnica, onde você tinha um juiz profissional formado em direito, entendeu? Que seguia um conjunto, um código de leis escrito, bem estabelecido. Muito bem, bom dia, bom dia. Entendeu? Essa era a tradição romana. Popular que existia na Inglaterra era baseada nessa ideia de que a pessoa julga os seus pares, os seus colegas. Então, os ingleses fizeram uma mistura das duas coisas. Você teria um código escrito, você teria um juiz, só que como uma solução de compromisso. Esse juiz, ele precisaria da aceitação da comunidade. Então, o rei indicaria um juiz, só que esse juiz teria que ser referendado pela própria comunidade local. Então, já teria uma espécie assim de tradição democrática, né? Bem antes da democracia, porque o juiz teria que ter uma aceitação da comunidade. Só que a decisão final caberia a um tribunal de júri, que é uma invenção que eles fizeram. O que é o tribunal de júri? Um grupo de cidadãos da própria comunidade assistiria todo o julgamento e, no final, ele teria decisão se seria culpado ou não culpado. Tá? É uma espécie de justiça popular. Né? E essa tradição ela acabou sendo tão importante, que muita gente até identifica nela uma das origens da democracia moderna. A democracia moderna envolve também, no aspecto do judiciário, né, a ideia de que uma consulta popular, porque quem daria a decisão final seriam cidadãos comuns no tribunal de júri. Isso também garantiu que os juízes ingleses tivessem mais autonomia, porque cada tribunal, com o tempo, começou a se tornar bastante autônomo do poder do rei. Então, o rei passou a ter menos poder na Inglaterra, porque tinha que sempre que enfrentar tribunais que tinham uma autonomia vindo da sua legitimidade popular. Né? E isso, na tradição inglesa, os historiadores falam que é um dos motivos por que a democracia começou mais cedo na Inglaterra, por causa dessa tradição de tribunais populares que limitavam o poder do rei. E, adicionalmente a isso, talvez até por causa disso, teve aquela ideia da Magna Carta. Eu já falei para vocês aí da Magna Carta, né? Acho que eu falei quando estava falando lá de direito constitucional lá no começo, né? A Magna Carta foi uma espécie de rebelião da nobreza contra o rei, lá nos 1200 e pouco, né? Onde o rei, o João Sem Terra, né? Que era o irmão do Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão foi ser leão lá no Oriente Médio para enfrentar os árabes, mas acabou morrendo no processo. Tem até uma lenda de que ele ia voltar um momento, que ele não tinha morrido, mas o fato é que ele morreu e nunca mais voltou. E aí deixou o poder para o seu irmão, o completamente sem carisma, João, né? Que inclusive foi chamado de forma até pejorativa de João Sem Terra, porque como ele era o irmão mais novo, ele não tinha direito à herança, né? Então, na época, toda a herança de terras ficava só com o irmão mais velho. Então, o Joãozinho lá, ele não teria, né, direito à terra. Ele passou a ter depois que o irmão dele morreu, né? Então, o John Landless, né? Então, o irmão dele tinha um apelido super legal, que era Ricardo Lionheart, né? Coração de Leão, e o outro virou Sem Terra, né? E ele realmente foi um rei completamente sem carisma e sem a habilidade de governar, e quase perdeu a coroa porque os nobres fizeram uma revolta contra ele. Ele acabou não sendo derrubado, mas foi obrigado a assinar um documento
em que ele se comprometeria a respeitar um conjunto de regras. Foi a primeira ideia, a primeira vez que um rei foi obrigado a assumir um compromisso com um conjunto de leis que ele não controlava, né? Porque a ideia da época que era o rei, ele estava acima das leis, né? Ele poderia mudar as leis de acordo com a sua vontade. E nessa ideia da Magna Carta, o rei foi obrigado a respeitar uma lei que ele não poderia mudar. Porque para mudar a lei teria que ser o parlamento consultado, né? Ou seja, isso é considerado o começo do pensamento constitucional, na ideia de que o rei ele não está acima das leis, né? E provavelmente isso foi facilitado por essa tradição inglesa de tribunais autônomos, né? Porque uma das cláusulas que o João Sem Terra foi obrigado a aceitar lá na Magna Carta, inclusive eu acho que é uma das duas únicas regras que ainda está em vigor. A Magna Carta ela é de 1215, ou seja, tem mais de 800 anos. E ainda tem 2 pontos que ainda estão em vigor no Reino Unido, né? E esses pontos dizem justamente a ideia de que para uma pessoa ser condenada, ela tem que passar por um tribunal regular. Uma pessoa só pode ser condenada após ser passada por um tribunal comum, um tribunal ordinário. Você não poderia ter uma condenação sumária por decreto do rei, coisa que nos outros países da Europa era comum. O rei podia assinar um decreto e esse decreto condenava alguém. E na Inglaterra, por muitos anos, foi o único país em que o rei não tinha esse poder de condenar unilateralmente a pessoa. Ele teria que acusar essa pessoa, passar por um julgamento num tribunal comum, como aí só depois ser condenado, né? Então, quer dizer que o rei ele era completamente justo, não podia perseguir ninguém? Ora, sempre, né, em algum momento esse sistema pode ser distorcido, como tudo na vida. Mas isso era uma limitação que não tinha nenhum paralelo na Europa por muitos séculos. Demorou uns 3 séculos até outros países da Europa adotarem regras semelhantes, tá? O Brasil também adota o tribunal de júri. A gente imitou muita coisa do direito inglês e também tem tribunal de júri. Só que a tradição brasileira é uma tradição que não vê com tão bons olhos e não adota de forma tão extensiva o tribunal de júri, né? A gente misturou o direito europeu, que é muito mais ligado ao direito romano, a visão do direito como uma coisa mais técnica, e a visão inglesa, que é a do tribunal como uma expressão do poder popular, né? O tribunal de júri no Brasil é adotado num conjunto bem restrito de casos que envolvem crimes penais graves, né? Então, é bem restrito, né? A grande, enorme maioria dos casos são decididos por juízes profissionais numa visão mais próxima do direito romano, do direito constitucional europeu, tá? Do direito continental europeu, né? Então, tem esse ponto, né? No passado, na República Velha, o tribunal de júri era muito mais comum. Quando a gente pega textos lá sobre o Brasil, até do Império, da Primeira República, você tinha muito mais ocasiões em que o tribunal de júri era convocado. E muita gente fala que uma das poucas formas de educação popular democrática era o tribunal de júri, né? Então, as pessoas que participavam do júri conheciam muito mais de leis, de funcionamento do Estado, e isso contribuiu, né, para uma espécie de educação popular cívica das pessoas que participavam, né? Ou seja, ajudou a formar uma cultura democrática num contexto que no Brasil do século XIX que não tinha quase nada de democrático, né? Infelizmente, essa tradição acabou sendo um pouco ao longo do tempo, principalmente nos governos mais ditatoriais, né? Estado Novo, ditadura militar, essa tradição acabou sendo gradualmente esvaziada, né? E a Constituição de 88, infelizmente, não retomou as atribuições do Tribunal de Júri como já foi no próprio Brasil do passado, né? Enfim, a gente vai voltar um pouco sobre essas misturas de tradições que é o direito brasileiro quando a gente estiver falando de controle de constitucionalidade. Então,
Aonde que nós paramos mesmo? Aqui, né? Queria que a gente tinha parado aqui na última aula, não é? Bom, como é que funciona a justiça brasileira, né? A justiça é um órgão, o poder judiciário é um órgão hierárquico, né? Ele tem uma estrutura hierárquica. Então, no topo dele está o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão muito importante, que é a Suprema Corte Brasileira. Ela é considerada uma das Supremas Cortes mais poderosas do mundo, né, pela extensão de atribuições que ela tem, que não encontra paralelos quase em nenhum lugar. Não dá para falar assim em todos os lugares. Tem gente que fala que a Suprema Corte indiana é a mais próxima da brasileira e tudo, né? Não dá para falar de todos os países, porque tem 196 países no mundo, então não dá para falar que, de fato, a Suprema Corte Brasileira é a mais poderosa, né? Obviamente poderosa relativa ao sistema político de cada país, né? Mas a Corte Suprema Brasileira é considerada muito poderosa. Sem dúvida nenhuma, a Corte Suprema mais poderosa de todos os países da América Latina. Auxiliado pelo Supremo, você tem o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. É um órgão novo, relativamente novo, ele surgiu em 2004. E a função dele é dar transparência, eficiência e probidade administrativa para o judiciário. Muita gente falava que o STF ele era muito poderoso para determinar a interpretação constitucional, decisões de última instância, decisões que diziam respeito ao corpo político. Só que ele era muito fraco na hora de ser um gestor do judiciário. Porque o STF ele também tem que ser um gestor, ele também tem que controlar administrativamente o judiciário para que a justiça seja mais rápida e eficiente. Só que não havia muitos instrumentos para o STF comandar administrativamente cada tribunal. Do ponto de vista de administração, cada tribunal do Brasil é bastante autônomo, né? Então, o STF ele surgiu para isso, para você criar regras, padrões de gestão, de transparência e de probidade. Se um juiz, por exemplo, comete uma falta disciplinar grave, você pode denunciar ele frente ao CNJ, né? O CNJ também pode punir juízes, punir gestores. Então, ele serve essa função mais administrativa, tá? Resolveu o problema? Muito longe disso. Eu, particularmente, eu acho que a tarefa que deram para o CNJ é muito grande para um órgão tão pequeno. Ele tem, se não me engano, são 17 membros, né? 9 da magistratura e mais 8 de representantes do Executivo, do Legislativo, da OAB, né, de órgãos que não são da magistratura. Mas é um órgão pequeno a quantidade de atribuições que ele tem, né? Eu acho que até uma ideia muito interessante seria criar um Conselho Estadual de Justiça, um equivalente ao CNJ em cada estado. Acho que seria já um bom começo, tá? Mas tudo bem, todo mundo concorda que o CNJ contribuiu para a transparência, eficiência do sistema judiciário, ainda de forma insuficiente. Fora isso, você tem também a justiça comum, que é feita nos estados pelos tribunais de justiça, mais localmente nas comarcas pelas varas de justiça, e a justiça federal, que é feita pelos juízes federais, pelos tribunais regionais federais, e o órgão que comanda, o órgão recursal de toda a justiça comum é o STJ. Então, se você entra, a porta de entrada para os casos comuns é sempre a justiça estadual. Você vai entrar numa vara de justiça da sua localidade. Se você discorda da decisão, seja porque uma pessoa que se você foi acusado e foi condenado, você pode se defender apelando, mas se você é acusador e a pessoa foi inocentada, você pode apelar pedindo uma acusação, pedindo uma condenação. Você vai apelar aos tribunais de justiça, segunda instância. Se você perder
Tribunal de Justiça, aí você vai para a terceira instância com a STJ. Para alguns casos específicos, você precisa fazer a mesma coisa, só que na Justiça Federal. A mesma coisa, você tem varas da Justiça Federal, tribunais, a segunda instância são os tribunais regionais federais e depois o STJ. Isso tudo é a Justiça Comum. Depois você tem a Justiça Especializada, que você reproduz mais ou menos a estrutura da Justiça Comum, só que para áreas específicas. Você tem a Justiça do Trabalho, que discute só questões trabalhistas, a Justiça Eleitoral, que discute só questões eleitorais, sendo que, na verdade, a Justiça Eleitoral tem uma outra função que não é exatamente jurisdicional, que é gerir as eleições. Quem elabora o esquema das urnas, compra as urnas das empresas de informática, recruta os fiscais, recruta os voluntários, toda a organização é feita pela Justiça Eleitoral. E, por fim, a Justiça Militar, que ela é voltada para o julgamento de militares, né? Incluindo policiais militares. Tem, inclusive, uma crítica muito grande, né, de que a Justiça Militar ela é muito leniente por crimes de militares contra civis, né? Se for um crime militar contra militar, aí depende da hierarquia, né? Se for um militar cometendo um crime contra um superior, rigorosíssima. É um rigor absurdo. Se for um superior contra um inferior, provavelmente não vai dar em nada, né? Parece que um superior ele passa a se tornar imune à lei quando fala com os inferiores, né? Agora, se for contra um civil contra um militar, teoricamente, né, não teria que ter... teria que ter uma isonomia, né? Só que muita gente critica dizendo que a justiça é muito leniente com os militares, né? Isso cria um problema enorme, porque no Brasil os militares não estão fazendo só defesa de fronteira, defesa de soberania nacional. Os militares no Brasil são a polícia também, né? A polícia militar, que também é julgada pela justiça militar, o que pode criar um problema muito sério em termos de segurança pública mesmo e direitos civis, direitos humanos, né? Bom, né? E todos os casos, todas as justiças da comum e da especializada podem, em última instância, serem apelados ao STF quando envolve questões constitucionais. Bom, quem é quem na justiça? Vamos ver os atores sociais aqui. Primeiro, o juiz de direito. O juiz de direito, né, é a pessoa que julga quando uma causa chega no judiciário, ou seja, na primeira instância, ele que profere a sentença, que dá a decisão, que é o nome da decisão que resolve o mérito do processo, ou então que, não fazendo, declara extinto por inúmeros fundamentos jurídicos, né? Então, o juiz, ele primeiro recebe a denúncia, né? Ele pode recusar as denúncias. Então, quando o Ministério Público ou um advogado ou um particular que não é advogado faz uma denúncia, ele que faz a análise preliminar para saber se a acusação tem algum fundamento ou não. Tendo fundamento, se começa todo o processo do julgamento. Aí você tem todos os ritos do judiciário, né, que aí quem faz o curso de Direito tem que entender em detalhes, né, não é o objetivo aqui. E aí, ao final, com exceção daquelas causas, aquelas situações em que você tem que chamar o tribunal de júri, com todas as outras, que é a maioria, que é a enorme maioria, quem decide é o juiz de direito. Então, o juiz de direito ele tem um peso gigantesco no sistema do judiciário brasileiro, porque é ele que toma as principais decisões, né? Inclusive, aqui tem o sistema brasileiro, ele também mistura o modelo europeu constitucional e o modelo inglês. Como é que é o modelo europeu continental? O modelo europeu continental é aquele modelo em que o juiz é um técnico. Você tem leis, regulamentos, procedimentos muito detalhados para todo tipo de situação. Quando surge uma situação nova,
eles correm atrás de criar padrões, criar procedimentos que são uniformes para o país inteiro, entendeu? E aí o juiz ele precisa apenas entender muito bem esses regulamentos e aplicar no caso. E, em geral, né, não existe muito, não é muito bem visto para esse modelo um juiz que diverge, né, um juiz que, se todo mundo adota um determinado procedimento, um juiz ou alguns juízes adotam diferente. Isso não é bem visto, inclusive pode até gerar sanções para o juiz que faz isso. Tá? Esse é o modelo continental europeu. O modelo inglês, o juiz ele tem muita autonomia, ele pode usar da discricionalidade, do bom senso, do julgamento pessoal dele, para verificar em que situações que cabe ou não a regra. Né? Ou seja, não tem um regulamento tão detalhado, né, que obriga o juiz a sempre agir daquela forma naquela casa. Ele pode usar segundo a situação, segundo os argumentos, segundo um bom senso. É claro que ele não pode divergir completamente da lei. Se a lei está falando explicitamente uma coisa, ele não pode divergir. Mas, onde tem diferentes tipos de interpretação, ele julga a interpretação mais adequada para o caso. E também ele vai se basear em decisões anteriores, na jurisprudência, né, que é o histórico de decisões sobre o mesmo tema. Isso é chamado de jurisprudência. Né? O direito ele tem 3 fontes: a lei e a Constituição, ou seja, a norma, a jurisprudência, que é o histórico das decisões sobre aquilo, e a doutrina, que é quando pensadores do direito, professores, fazem teses, né, fazem estudos acadêmicos sobre o tema. Isso é chamado de doutrina. De vez em quando a gente pega um aluno de mestrado aqui que veio de direito, ele chama os autores de doutrinadores. Eu falo, gente, querido, você não está no direito mais, né? A gente não fala de doutrinador, a gente fala dos autores, né? Né? Não tem doutrinador aqui, porque essa é a tradição do direito. E aí o juiz, com base nisso, toma a decisão. Só que no modelo inglês existe um controle democrático sobre o juiz. Por exemplo, os juízes, eles em geral são eleitos. Então, por mais que o juiz tenha uma estabilidade no cargo, ele foi eleito porque ele chegou lá porque ele foi eleito pela comunidade. Justamente ele foi eleito porque ele é um membro do poder, ele exerce uma autoridade pública. E a autoridade pública no sistema democrático tem que vir da população. Entendeu? Então tem um controle democrático sobre os juízes. O modelo brasileiro, você misturou o modelo europeu continental com o modelo inglês, só que naquilo que favorece o juiz. Então, o juiz brasileiro ele foi escolhido por um concurso, tal como é os juízes europeus, que é um cargo técnico, então ele chega lá por concurso, só que ele tem uma autonomia como se fosse um juiz inglês. Então, né, na maior parte dos países, o pessoal pensa o seguinte: se o juiz, se ele tem autonomia, ele tem que ter um controle democrático. Se ele não tem um controle democrático, ele é um cargo técnico, então ele não tem autonomia nenhuma. Tá? Só que no juiz brasileiro, ele tem autonomia, mas não tem controle democrático. Ué, ficou um modelo esquisito. Né? Vocês entenderam a ideia? Né? Não? Ó, pensar, o modelo europeu, vamos chamar assim de modelo europeu, pensando nos países da Europa continental. França, Alemanha, Itália, esses são o modelo europeu. E tem o modelo inglês. A Inglaterra também fica na Europa, mas ela fica, não é na Europa continental, porque a Inglaterra é uma ilhazinha separada do continente, né? E é o modelo americano também. É inglês, não só inglês da Inglaterra, do Reino Unido, mas é também inglês americano, inglês canadense, inglês australiano, e assim vai. Todos os países seguem o mesmo modelo. Tá? No modelo europeu, o juiz é um técnico. Ele não tem autonomia, ele não tem discricionalidade. Né? Ele faz de acordo com um procedimento muito fechado. Né? E aí ele é escolhido por concurso. Ele é um técnico, ele só tem que conhecer os regulamentos e aplicar. Tá?
No modelo inglês, o juiz é considerado uma autoridade, ele não é um técnico, ele é uma autoridade. E aí ele decide não só de acordo com a lei, mas também de acordo com o que ele acha adequado para cada caso. Então ele tem autonomia. Só que ele tem um controle democrático. Não. Por eleição. Ele é eleito. Né? Então, de tempo em tempo, quando um juiz morre, um juiz aposenta, um juiz não sei o que lá, né? Ele tem que se eleger um novo juiz. Ele fica a vida toda, mas ele chega lá por eleição. Então, você pega entre os advogados da região, entre as pessoas formadas em direito, né? As pessoas concorrem, é uma eleição mais controlada, não pode fazer tanta propaganda, não pode fazer tanta uma coisa assim mais fechada, né? Mas ele é eleito. Né? Pelos pares dele? Ou... Não, pela população. Pela população. Já que é democrático, não é democracia dos formados em direito, é a democracia dos cidadãos do país. Entendeu? Né? Aí ele é eleito. Né? E ele também ele pode ser destituído pelo Poder Legislativo. Né? Então, se o Congresso falar, esse juiz aí, ele foi eleito, mas ele só faz besteira, o parlamento pode destituir. E nos Estados Unidos, o Congresso Estadual, né, o Poder Legislativo do Estado, pode também destituir. Tá bem? Ou seja, ele tem um controle democrático. Na Europa, não. Na Europa, como o juiz é um técnico, né, ele não pode ser destituído pelo parlamento. Ele pode ser destituído por outros membros do Poder Judiciário que fala, não, esse cara aqui ele não segue as regras, ele tem alguma infração disciplinar, né, administrativa. Assim, né? Já o juiz brasileiro, ele tem a mesma autonomia que o juiz inglês, só que ele tem a mesma ausência de controle democrático do juiz europeu. Ou seja, você mistura as duas regras naquilo que favorece o juiz. Tipo, o juiz brasileiro ele quer ser tão autônomo como o juiz inglês, só que ele não quer sofrer o controle democrático do juiz inglês. Ele quer ser visto como uma pessoa técnica como o juiz europeu. Então, misturou as duas coisas naquilo que favorece o juiz. Entendeu? Né? Aí o resultado, a gente tem um poder que é muito avesso ao controle democrático, né? Não existe muitos instrumentos políticos de você controlar o judiciário. Muita gente vai falar, não, mas isso tem um lado bom, que torna ele mais autônomo. Só que, por outro lado, você não vai ter um judiciário que ele é tão... como eu posso dizer? Que ele é tão uniforme, né? Que ele é como o caso europeu, por exemplo. Né? O juiz brasileiro, ele meio que é um órgão autônomo. O pessoal fala, os juízes eles não se consideram funcionários públicos, apesar de serem, eles se consideram órgãos independentes. Né? Cada juiz cada juiz individual é um órgão independente, que faz o que quer, decide o que quer, etc. Entendeu? Não? Enfim, para ingressar na carreira não existe um procedimento democrático, existe um procedimento técnico, né, que é o concurso, né, exigindo título de bacharel em Direito e, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Então, essa é a forma de ingresso para o juiz de direito. Tá? Tem essa coisa esquecida. Então, eu até falo que essa forma específica do juiz de direito faz com que você tenha, na verdade, um sistema que não é de forma alguma democrático. Né? Você pode até criticar muito a ideia do sistema democrático, né? Mas isso aqui não é democrático, né? Porque o juiz ele exerce uma função pública com autonomia, só que a forma de ingresso é uma forma técnica. Né? Então, existe uma espécie de tecnocracia aqui no judiciário. E existe, inclusive, uma impressão muito forte, corroborada por muitas evidências, que, inclusive, os juízes, de certa forma, se configuram como uma casta. Né? É como se a gente tivesse um
um sistema parecido lá com o que tinha antes da Revolução Francesa no judiciário. Porque uma parte desse concurso tem uma parte que é prova objetiva, de questões de múltipla escolha, etc, etc. Aí, teoricamente, qualquer um poderia prestar, se estudasse muito, fosse uma pessoa boa de responder provas. Mas tem um monte de etapas, como, por exemplo, prova oral, né? Onde a prova oral é um pouco subjetiva da banca. E sendo prova oral subjetiva da banca, tem um viés que favorece pessoas que, por exemplo, têm parentes que já são membros do judiciário. Então, existem famílias inteiras que são membros do judiciário, né? O que configura a formação de uma casta. Tem? Ou seja, um grupo, uma espécie de nobreza de sangue aqui dentro do judiciário. Tá? Fora outras questões também, né, que, obviamente, as pessoas que são membros do judiciário, em geral, são de famílias ricas e tudo, famílias... Não basta ser só um advogado formado em direito. Porque ser formado em direito hoje no Brasil é relativamente fácil, né? Não é tão difícil assim, né? Só que o estudante comum de direito dificilmente vai conseguir passar num concurso de juiz. Seja porque não consegue nem passar na primeira parte, que é objetiva, e aí quando chega, mesmo quando consegue, existe uma enorme chance dele não passar na segunda parte, que é a avaliação subjetiva lá da banca de juízes, né? Ou seja, acaba que passa mesmo uma espécie de grupinho, uma espécie de panelinha. Tá? E isso claramente afronta os princípios democráticos. Alguém poderia até dizer, não, mas já que o sistema democrático ele tem muitos problemas intrínsecos à democracia, a democracia não é um sistema perfeito. Né? Tem gente que fala assim, não, se não é perfeito é porque não é democrático. Não, não é, gente. Né? A democracia, por melhor que seja, ela tem problemas específicos da democracia, porque as pessoas não entendem direito de política, não estudam o suficiente, as questões públicas são muito complexas, o cidadão não entende. Então, se a gente cria um sistema em que as pessoas são consultadas sobre as questões públicas, fatalmente não vai ser a melhor decisão que vai ser tomada sempre. Né? Não vai ser a pior também, mas também não vai ser a melhor sempre. Então, a democracia ela tem intrinsecamente problemas. Alguém poderia, numa visão talvez até um pouco inocente, falar, olha, se a democracia tem problemas, a gente cria um órgão que não é democrático, que vai, em parte, corrigir os problemas da democracia. Né? Isso realmente acontece às vezes, né? Mas não acontece sempre. Né? Talvez os problemas acabam talvez se reforçando, né? No judiciário não democrático com os órgãos propriamente democráticos, que são o executivo e o legislativo. E com todos os problemas, eles seguem os princípios democráticos. Né? Bom, além do juiz de direito, você tem o desembargador. O que é o desembargador? Ele é uma espécie de super-juiz, uma espécie de juiz premium, né? Juiz especial, que é o seguinte, é o magistrado que atua na segunda instância, ou seja, ele integra os tribunais de justiça e também os tribunais regionais federais e os tribunais regionais do trabalho. Ele julga os recursos interpostos contra as sentenças proferidas na primeira instância. O juiz de carreira pode ser promovido a desembargador pelos critérios de antiguidade e merecimento. Né? Então, se o juiz aqui já é uma espécie de casta, né? O desembargador é uma casta da casta. Né? Porque quem que escolhe se um juiz ele vai ser ou não promovido a desembargador. Né? Tem o critério de antiguidade, então, que são a parte mais objetiva, mas tem um critério de merecimento. E quem avalia tudo são os próprios desembargadores. Então, de certa forma, os desembargadores escolhem os próprios desembargadores. Os desembargadores antigos escolhem qual juiz vai virar um desembargador novo. Né? Ou seja, que faz com que também seja uma panelinha. Os desembargadores também são uma panelinha dentro da panelinha. Né? Isso, sim, quem conhece os bastidores de todo tribunal sabe que isso é um motivo de disputa e brigas internas permanentes, né? Porque todo mundo quer ser promovido,
é um festival de fofoca, de lavação de roupa suja, de puxação de tapete dentro dos tribunais, essas eleições. Mas a ideia básica é que os desembargadores antigos escolhem os desembargadores novos. Verdade seja dita, com o tempo, né, justamente para evitar essas brigas internas dos tribunais, então a maior parte dos TJs estão criando regras cada vez mais objetivas para fazer com que essa escolha seja um pouco menos subjetiva. Tá? Fora isso, existe uma coisa chamada de quinto constitucional. Que isso, por incrível que pareça, é a única parte democrática assim, desse processo. Né? O que é o quinto constitucional? Inclusive, os próprios juízes não cansam de criticar o quinto, falam como isso daí é uma via do populismo, né? Porque como o judiciário ele é um poder que não se baseia em princípios internos democráticos, né? Se você falar isso aqui para um juiz, ele vai querer, né? Ele vai ficar revoltadíssimo. Ele vai falar, como assim? Não é verdade. O judiciário é fundamental para a democracia. Pode até ser, mas a organização interna do judiciário no Brasil não segue os princípios democráticos. Né? E não só isso, como a cultura interna dos tribunais é ver as interferências do poder político como extremamente negativas. Então, dentro dos tribunais até existe uma espécie de nariz empinado, de torceção de nariz para os juízes que entram através do quinto constitucional. Tá? O que é o quinto? É 20% dos membros dos tribunais de justiça devem ser compostos por integrantes do Ministério Público. Então, a pessoa pode começar a carreira como membro do Ministério Público e depois virar desembargador. Ou da advocacia. Né? Os membros do MP ou da advocacia... Então, no caso dos integrantes que vêm do MP, os próprios membros do MP votam uma lista tríplice de membros da carreira e a OAB estadual também vota internamente uma lista tríplice entre os membros, os advogados figurões lá da OAB, né? E essas duas listas tríplices, na verdade, essa lista sextupla, na verdade, vai para o governador de estado, quando for a justiça estadual, ou para o presidente da república, quando for a justiça federal, e aí o governador de estado ou o presidente da república escolhe a pessoa que vai entrar no quinto. Sacaram aí a discussão? Né? Então, MP escolhe 3 nomes, OAB escolhe os 3 nomes, junta as duas listas, entrega. Se for para um 3J estadual, entrega para o governador de estado. Aí o governador fala, eu escolho fulano. Se for a Justiça Federal, aí entrega para o presidente. Aí o presidente fala, eu escolho fulano. Tá? Então, aqui há uma indicação do Poder Executivo nos membros da Justiça, que é, de fato, a única parte que você tem uma conexão entre o poder político democrático e o sistema de justiça. Pelo menos nesse nível da segunda instância. Sim. Mas o poder executivo não é obrigado a seguir essa Constituição? É sim. O que ele não é obrigado é naquela discussão do PGR. Mas o PGR é um outro poder, é o Ministério Público. Aqui é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está na Constituição e tem que ser assim. Né? A pessoa está confundindo. Aqui tem muito detalhezinho mesmo. Né? O que não existe lista tríplice é para o Procurador-Geral da República, que fica no outro poder, o Ministério Público. Entendeu? Tentaram criar lá uma lista tríplice, mas é uma lista tríplice informal, que o Lula seguiu lá um tempão, depois desistiu de seguir por causa da Lava Jato. Tá? Falando um pouco do Ministério Público também, eu coloquei eles aqui porque eles não são membros do Judiciário, o promotor e o procurador não são membros do Judiciário, mas são importantes para o sistema de justiça, eu vou falar para eles agora. O promotor de justiça é o integrante do Ministério Público. O Ministério Público é um poder autônomo. No Brasil não existem só 3 poderes, existem 4. Né? Apesar do artigo 2º falar de 3 poderes, né? Em referência à doutrina clássica do Montesquieu,
O que existe na Constituição, de fato, são 4. Tá? E o Ministério Público é um outro poder, que não é nem legislativo, nem executivo, nem judiciário. Até 88 era do Poder Executivo. O Ministério Público era um órgão do Poder Executivo, mas a partir de 88 ele ficou autônomo. Bem, o promotor de justiça é o integrante do Ministério Público que cabe iniciar a ação penal pública na defesa do patrimônio público, direitos dos consumidores, direito econômico, meio ambiente, patrimônio histórico oficial e dos hipossuficientes, como crianças, idosos e minorias. Tá? Então, o promotor, a gente vai falar um pouco mais para frente só sobre o MP, e o membro básico do MP é o promotor de justiça. O procurador de justiça é um membro do MP que atua na segunda instância, ou seja, que atua nos tribunais de justiça, no caso da justiça comum, ou nos tribunais regionais, no caso da Justiça Federal. Tá bem? Advogado. Advogado não é membro do Poder Judiciário, mas é muito importante para o sistema de justiça. Eles são profissionais liberais que representam os interesses das pessoas físicas em juízo ou fora dele. Para ser advogado é preciso ter graduação em Direito, estar regularmente inscrito na Ordem de Advogado do Brasil. Essa inscrição é obtida através de exame, o famoso exame da OAB, aí que os advogados, não sei por que, ficam 5 anos estudando, fazendo faculdade de Direito, e depois tem que ficar fazendo 2 anos de cursinho para passar no exame. Eu fico pensando, gente, será que há 5 anos de faculdade não era para passar no exame? Por que depois de terminar a faculdade tem que fazer o cursinho, né? O cursinho devia ser a própria faculdade? Enfim, eu não entendo direito o que o pessoal faz na faculdade de Direito, mas é assim. Esse é o advogado. E ele é um profissional liberal. Ele atua contratado por particulares, remunerado através de honorários e tudo mais. O defensor público é o órgão, pertence ao órgão da justiça mais novo de todos, que é a Defensoria Pública, e ele é basicamente advogados pagos pelo setor público para atender pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Durante muito tempo no Brasil a justiça foi muito excludente, porque as pessoas pobres não podiam pagar advogado. Isso ainda existe, as pessoas pobres continuam sendo muito excluídas da efetivação de seus direitos, né? Mas um órgão que atuou para democratizar isso é, de fato, a Defensoria. A Defensoria paga bons salários, não são salários gigantescos, como o caso do Judiciário e do Ministério Público, onde os salários são gigantescos, né? Os caras rapidamente chegam no teto do funcionalismo e querem achar o extra-teto, o teto duplex, o teto triplex, né? Os caras têm uns salários absurdos, assim, né? Tipo, no Ministério Público e no Judiciário, se você ganha 30 pau, você é um Zé Mané, você é um pobretão, considerado assim, né? Um hipossuficiente. As pessoas ficam chorando, né? Porque ganham só 30 mil, 40 mil, esse salário de fome, que não dá para fazer nada no Brasil hoje, entendeu, né? Quando saem de excursão de grupo de WhatsApp, é uma vergonha, assim, uma coisa assim, ridícula, né? Os defensores públicos ganham lá seu 12, 13, 15 mil, né? Não é um mau salário, né? Convenhamos, né? Mas, então, é o suficiente para você atrair pessoas bastante qualificadas, muitas delas são pessoas muito ligadas às causas sociais, defesa de pessoas assim, oprimidas, como, por exemplo, pessoas do sistema prisional e tudo mais, ou pessoas muito pobres mesmo, que jamais conseguiriam promover ações se dependessem de pagamento, né? É um órgão relativamente pequeno, novo, está surgindo, mas até que ele apresentou um crescimento bastante considerável aí nos últimos 10, 15 anos, tá? Com concursos frequentes. Então, é um órgão que está se expandindo bastante. E, por fim, mas não menos importante, os servidores do judiciário, que quem toca o barco pesado do dia a dia, que faz tudo, desde organizar os processos, tem muitos técnicos de informática, tem muitos técnicos administrativos, tem técnicos judiciários, na verdade é que o juiz mesmo, ele sempre se cerca, eles pegam servidores que são formados em direito, mais qualificados, e na prática são eles que escrevem as sentenças, porque o juiz tem mais o que fazer da vida, né? E também, sei lá, né, pela carga de trabalho do juiz, muito provavelmente
não daria conta de fazer tudo mesmo, né? A solução seria contratar mais juízes, mas como o juiz ganha muito, não tem como contratar muito juiz, né? Então a gente tem uma situação em que o número de juízes é necessariamente pouco, porque cada juiz ganha demais, né? E aí, como o número de juízes é pouco, aí o resultado tá que eles ficam sobrecarregados de trabalho. Como é que eles resolvem esse problema? Delegando trabalho para os assessores. É isso que acontece. Aí, na verdade, quem decide mesmo são os assessores. Mas também tem técnicos, né? Técnicos como, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, antropólogos, tem até antropólogos, né? O maior empregador dos antropólogos do Brasil é o Poder Judiciário, que vai, por exemplo, decidir sobre questões indígenas, pareceres e tudo mais, sabe? Então, tem muitas áreas em que tem que ser feito trabalhos técnicos, então eles contratam até sociólogo também. Cientista político, até onde eu sei, não contrata, né? Mas contratam matemáticos, estatísticos, às vezes, por exemplo, a justiça eleitoral, técnicos de informática, e assim vai, né? Exatamente. Porque você tem pareceres técnicos, por exemplo, na legislação indígena fala, olha, se o povo tiver uma vinculação tradicional, histórica com o território, então ele vai... Não, isso é para demarcação, volta, né? Demarcação já é uma questão do Poder Executivo e Legislativo. Mas, por exemplo, tá na lei que dizendo que se o índio ele não tiver um contato muito fraco com a cultura nossa, alguns crimes eles têm ou uma inocência ou um abrandamento da pena. Então, por exemplo, pessoa que veio de uma comunidade indígena, se for mostrado que a pessoa tem um contato muito tênue com a cultura branca, assim, né? A cultura Brasil, civil, né? Aí então ele pode ter redução de pena. E quem que faz um parecer para dizer se o índio foi aculturado ou não foi aculturado? É um antropólogo judicial. Né? Sim, exatamente, né? E aí por isso precisa de antropólogos judiciais, né? Enfim, questões que envolvem questões públicas, como por exemplo de moradia, dano social, questões que envolvem patrimônio público, se o patrimônio público tem que ter uma proteção especial ou não, aí envolve historiadores, sociólogos, arqueólogos, coisas assim, tá bem? Então vamos lá, sempre são concursos que pagam relativamente bem, né? Mesmo os técnicos que ganham bem menos que os juízes, mas comparado com a média do Brasil, ganham bastante bem, né? Então é um concurso realmente muito bom de fazer. Vamos lá, né? Sistema de controle da constitucionalidade. Olha, o Brasil ele segue um modelo híbrido de constitucionalidade, né? O que é o controle de constitucionalidade? Isso aqui eu falei lá na primeira aula, não sei se vocês vão lembrar que eu estava falando lá no Liphart, né? Eu falei que no Brasil você tem uma coisa chamada revisão judicial. Ou seja, quando o parlamento aprova uma lei, você pode argumentar que aquela lei não segue a Constituição e como a Constituição está acima das leis, aquela lei pode ser invalidada. Ou seja, o parlamento, os legisladores, podem ser vetados judicialmente. A ação dele pode ter um veto judicial. Isso não acontece em todos os países, né? Nos países da tradição inglesa isso não acontece. O parlamento inglês ele é soberano, né? O sistema judicial inglês não pode derrubar uma lei aprovada pelo parlamento. Só pode derrubar uma lei aprovada pelo parlamento um outro parlamento no futuro. Tá? Mas no modelo brasileiro, né, você segue uma regra que sim, existe revisão constitucional. Toda lei ela pode ser revista na sua constitucionalidade e eventualmente derrubada. Como que isso é feito? Isso é feito de dois modelos, né? O modelo, de novo, a gente misturou o modelo inglês, que é o chamado modelo difuso, e o modelo europeu, que é o chamado modelo concentrado. Então vamos falar primeiro o modelo difuso, né? O modelo difuso, que ela é inglês, americano, é os países de língua inglesa,
Ele é um controle em que cada tribunal individualmente decide se a lei é constitucional ou não, né? Todo órgão judicial, dentro da sua competência, então, no caso, se for Justiça do Trabalho, vai decidir sobre questões trabalhistas, questão eleitoral, Tribunal Eleitoral, questões eleitorais, Justiça Comum, em todas as questões que não forem de justiça especializada, eles vão decidir se é ou não constitucional. Inclusive, o juiz individual, o juiz sozinho, pode falar: eu não vou aplicar essa lei porque ela é inconstitucional. Ou seja, o próprio juiz lá da primeira instância, cada um dos milhares de juízes que o Brasil tem, né, ele decide se aplica a lei ou não aplica a lei, porque é constitucional ou não. E ele tem direito de fazer isso. Por isso que eu falei que o modelo brasileiro dá muita liberdade, discricionalidade para o judiciário, né? Porém, quando um juiz questiona a constitucionalidade de uma lei, ele só pode fazer no caso em questão. Ele não pode derrubar a lei em geral. Ele só pode deixar de aplicar a lei, argumentando que é inconstitucional, naquele caso específico. Então, ele está jogando lá um caso de uma situação, ele pode falar: eu não vou aplicar essa lei porque ela é inconstitucional, só que a lei deixa de ser aplicada naquele caso. Fora daquele caso, a lei continua valendo. Tá bem? Aí isso entra no sistema judicial, você pode argumentar que essa decisão foi equivocada, porque a lei, na verdade, é constitucional, e isso vai para a segunda instância. A segunda instância pode também concordar com o juiz de primeira instância e dizer que a lei realmente é inconstitucional. A lei continua invalidada naquele caso específico. Aí, se você discorda, você apela para o STJ, terceira instância, lá em Brasília. Aí, os juízes do STJ podem também concordar que aquela lei de fato é inconstitucional, continua não valendo para aquele caso. E aí, pode-se, como aí no caso é uma questão constitucional, a coisa vai parar no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo, se concordar que aquela lei é inconstitucional mesmo, aí o Supremo fala: realmente, então, a partir de agora, essa lei está invalidada e ela deixa de valer para todo mundo. É o chamado efeito erga omnes, né? Ou seja, o efeito contra todos. Só o Supremo Tribunal Federal é que pode declarar o erga omnes, ou seja, o efeito contra todos. Qualquer lei pode ser questionada, tá? Qualquer lei pode ser questionada, tá? Então, esse é o chamado modelo difuso, ou seja, é o modelo que ele vai, a inconstitucionalidade ela vai pouco a pouco subindo de baixo para cima até chegar no STF, aí o STF decide se a lei de fato é inconstitucional ou não. Se ele decidir que é inconstitucional, então a lei está revogada, tá bem? Esse é o modelo difuso. E o modelo concentrado? O modelo concentrado é quando você pula toda essa etapa e vai direto para o STF e faz uma pergunta para o STF. Fala: STF, essa lei aqui é constitucional ou não? Aí o STF decide. Se ele decidir que ela não é constitucional, a lei está revogada, tá? Isso quando se fala de lei contra a Constituição Federal, né? Você pode fazer a mesma coisa questionando que uma lei é inconstitucional frente à Constituição Estadual. Aí quem vai decidir o efeito, a inconstitucionalidade, é o Tribunal de Justiça, tá? Você pode fazer uma estrutura parecida com leis estaduais, questionando uma lei estadual face à Constituição Estadual, tá bom? Nesse caso, os tribunais só podem declarar inconstitucionalidade por voto de maioria. Aqui não vale decisão individual. Tem que ser o colegiado do STF, né, por no mínimo 6 ministros, para declarar uma lei inconstitucional. Ou, se for uma lei estadual, a maioria dos ministros do STJ, do Tribunal de Justiça. Isso pode ser feito através de 4 instrumentos: a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. Tá? Vamos dar uma passadinha rápida
em cada um desses instrumentos. Começando com a ADI, ou ADIM, né? Às vezes as pessoas chamam ADIM também, né? Que é Ação Direta de Inconstitucionalidade. A ADI, ou ADIM, né, é quando você confronta a Constituição Federal com uma lei federal, com ato normativo federal, ato normativo estadual, decreto autônomo, emenda à Constituição, Constituição estadual, tratado internacional, medida provisória ou decreto legislativo. Ou seja, basicamente tudo, né? Você pega a norma e fala, esta norma aqui é inconstitucional, tá? Lei municipal, você não pode usar a DIN. Você tem que confrontá-la com... né? Ela não pode ser usada com a DIN no STF, mas ela pode ser usada com a DIN no TJ frente à lei estadual, tá bom? Quem pode fazer ação direta de constitucionalidade? Segundo o artigo 103, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. 1. Presidente da República, né? Não é todo mundo que pode fazer isso. Você não pode entrar com uma DIN no STF. Ninguém aqui pode, tá? Mas, por outro lado, muita gente pode. Antes de 88, só podia entrar com a DIN no STF o Procurador-Geral da República. E, na época, o Procurador-Geral da República ele era um subordinado do presidente. Ele era escolhido pelo presidente e poderia ser demitido pelo presidente a qualquer momento. E só ele podia propor a DIN. Aí os constituintes de 88, além de tornar o Procurador-Geral da República autônomo, num poder autônomo, ele ampliou para um monte de gente que pode declarar a DIN. Então, quem pode declarar a DIN, quem pode entrar com a DIN no STF? O Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado, Procurador-Geral da República, Conselho da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Ou seja, muita gente. São aqui 9 categorias, mas nessa categoria tem muita gente. Imagina, todos os partidos, todas as confederações sindicais podem entrar com a DIN. Então a DIN, que era uma coisa muito controlada, muito restrita antes, passou a ser uma coisa super comum a partir de 88. Né? O Supremo recebe a DIN todo mês, praticamente. Né? Então, o questionamento da constitucionalidade da lei, que era uma coisa bem mais incomum antes, que só o presidente podia fazer na prática, né? Agora passou a ser uma coisa muito ampla e restrita, inclusive para atores que não estão subordinados nem ao Poder Executivo, nem ao Legislativo, como o caso dos sindicatos e partidos. E a maior parte das ADINs são feitas por esses 3 últimos aqui, olha. Sei lá, a gente pode colocar 80%, 90% das ADINs são colocadas por OAB, partido político, acho que partido político é o que mais entra com a ADIN, e confederação sindical. Né? Todas as ADINs importantes dos últimos anos foram feitas por esses 3 últimos, principalmente os partidos políticos. Tá? Então, a expansão do número de ADINs foi uma das maiores inovações da Constituição de 88. Tá? Bom, em suma, a ADIN visa excluir do ordenamento jurídico lei ou ato normativo dotado de vício, ou seja, inconstitucionalidade. A legitimidade para sua proposição é trazida pelo artigo 103 e seus efeitos são a inaplicabilidade da lei ou ato normativo com efeito erga omnes, ou seja, o efeito contra todos. Você não derruba a lei só no caso específico, que é o caso do modelo difuso, você derruba a lei como um todo, tendo em regra o efeito ex tunc. Né? O que é o efeito ex tunc? O efeito ex tunc é que você derruba a lei desde o início. Então, se uma lei ela vigorou hoje, ela está sendo aplicada, muita gente está sendo punida com ela, tem direito sendo constituído,
benefícios, a lei está rolando, né? Aí daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, o Supremo decide que essa lei é inválida, ela se torna inválida com efeito retroativo. Então todo mundo que foi, por exemplo, punido pela lei é ressarcido. Você tem o dinheiro de volta, se você foi preso, você vai ser libertado, entendeu? Né? Uma situação um pouco difícil quando você recebe o benefício. Vamos supor, uma lei que te deu direito a uma aposentadoria. Aquela lei foi declarada inconstitucional. Você vai ter que devolver o dinheiro? Teoricamente, sim. Tá? Mas, em caso específico, o STF pode decidir pelo efeito ex nunc. Né? O que é o efeito ex nunc? É o efeito que vale a partir do momento que você declara a lei inconstitucional, sem retroagir. Né? E quase sempre o Supremo, quando tem esses casos que a lei deu benefício, ele prefere não retroagir para não obrigar ninguém a ter que devolver benefício. Tá bom? Aí fala, ó, quem não recebeu o benefício por causa da lei não recebe mais, mas você não precisa mais devolver. Tá? Esse é o ex nunc. Mas a regra comum, né? Se o Supremo não decidir por ex nunc, vale a regra que é ex tunc, que é desde o começo. Tá bem? Ação declaratória de constitucionalidade. Ele é uma espécie de contrário da ADIM. A ADIM é quando você está questionando para declarar uma lei inconstitucional. A ADC é quando você quer que a lei seja declarada constitucional. Então, todos esses órgãos aqui, todas essas pessoas aqui podem falar, Supremo, tem muita gente falando que essa lei aqui é inconstitucional. Antes que isso vire um caos jurídico, a lei sendo implementada em alguns casos e não implementada em outros, antes que vire uma bagunça, você não quer decidir se a lei é constitucional ou não, e o Supremo pode falar, não, vou decidir, e realmente eu decidi que a lei ela é constitucional. Então, todo mundo que está questionando a ilegalidade dela já vai perder esse argumento, porque sabe que quando chegar no Supremo, o Supremo já declarou aquela lei constitucional. Tá? Ação de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF. A ADPF é utilizada para proteger direito fundamental, sendo esse um conceito que não é expressamente trazido na Constituição Federal. Dessa forma, se analisar se o caso trata de preceito fundamental ou não, sendo que alguns casos já foram definidos como tal, como os princípios dos fundamentais, o artigo 1 a 4 da Constituição, as garantias fundamentais, que é os artigos de 5 a 17, as cláusulas pétreas e os princípios constitucionais sensíveis. Certo? Essa é considerada uma ação residual, ou seja, ela só é usada nos casos em que não houver nem ADIM, nem ADC, nem ODO. Né? Ou seja, ela visa impedir a violação de preceito fundamental ocasionada pelo poder público. Tá bem? Seus efeitos são erga omnes, vinculante e ex nunc. Ou seja, desde a decisão. Ela não é desde a origem, ela é desde a decisão. A ADPF, o pessoal usa no seguinte sentido. Olha, tal lei, ela viola um princípio meu. Na verdade, não é uma lei, né? Porque se for uma lei, aí já caberia a ADIM mesmo, né? Mas, olha, tal ação do poder público, uma determinada ação, baseada numa interpretação possível da lei, né? Está ferindo um preceito fundamental meu. Então, eu entro com uma DPF para impedir que o setor público rompa com esse meu direito. Então, por exemplo, desapropriação, reintegração de posse. Então, tem uma comunidade que mora num lugar e aí o poder público resolve retirar as pessoas para reintegração de posse. Aí as pessoas podem, e até fazem, e é o que eles fazem mesmo, né? Entram com uma DPF dizendo, olha, essa ação do poder público, tudo bem, todo mundo tem leis para amparar aquela ação, só que ela viola um preceito fundamental meu, que é o princípio do direito à moradia, que está escrito entre os direitos básicos do cidadão, o direito à moradia. Então, esse princípio, por mais que o setor público tenha leis para amparar, essa lei está violando um princípio mais fundamental do que aquelas leis estão dizendo, que é o meu princípio básico, a moradia.
Você pode falar isso aí para questões de ecologia, preservação do direito ao patrimônio histórico artístico, quando o prédio histórico está sendo derrubado. Você pode usar isso para muitas coisas. E ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é quando... Esse é um ponto importante, pelo seguinte, todos são importantes, né? Mas esse aqui tem um ponto especial por questão política. Cadê onde que o pessoal foi aqui, né? Todo mundo está saindo. Tem alguma coisa que eu não estou sabendo, né? O que foi? Né? Bom, gente, ó, daqui a pouco eu vou dar um intervalo, só que ó, vamos dar 15 minutos de intervalo, ponto, né? A partir do momento que eu dei, né? Bom, a ADO. Nem todos os princípios da Constituição são chamados auto-aplicáveis, né? Alguns princípios são, por exemplo, que você não eles são simplesmente valem pelo próprio texto constitucional. Não tem que ter lei nenhuma que regule ele, né? Então, por exemplo, olha, ninguém vai ser obrigado a se filiar a nenhuma organização, a se filiar ou deixar de filiar para nenhuma organização, a não ser por motivo de lei, né? Ou então, esse é auto-aplicável, né? Então, as pessoas têm direito à livre expressão, à liberdade religiosa. É auto-aplicável. Não precisa de ter nenhuma lei que faça esse direito a valer. Só que tem muitas áreas da Constituição em que a própria Constituição exige uma lei para regulamentar. Então, por exemplo, um caso bem conhecido. Está escrito na Constituição. Os funcionários públicos têm direito à greve, a não ser em alguns casos específicos, em que não se pode para serviços fundamentais, que serão determinados em lei complementar. Então, a Constituição fala, olha, o funcionário público pode fazer greve, e tem que ter uma lei complementar que vai dizer setores fundamentais que não pode fazer greve e também condições para o funcionário público fazer a greve, né? Essa lei que vai regulamentar o direito à greve no setor público nunca existiu, porque o parlamento nunca conseguiu chegar a um consenso de como seria essa lei. Algumas pessoas deferem uma coisa mais restritiva, outras mais aberta, e resultado, o Congresso Nacional se omitiu. Ele não produziu a lei que valeria o direito à greve do setor público. Então, o que a gente faz nessa situação? Então, a gente tem que pressupor que, enquanto essa lei não surge, o funcionário público não tem direito a fazer greve, né? Ou seja, pela omissão do Poder Legislativo, existe uma infração a um direito fundamental do servidor público. Então, você pode entrar por mandato de inconstitucionalidade por omissão contra o Poder Legislativo, dizendo que as pessoas deveriam, né, o setor público, o parlamento, né, o Poder Legislativo, está se omitindo na criação de uma lei e essa omissão está prejudicando um direito fundamental. O que o judiciário vai julgar se essa causa é justa, ele vai mandar um recado para o Poder Legislativo correspondente pedindo para ele criar a regra que está faltando em 30 dias, quase nunca essa regra é respeitada, né? O Legislativo fala, gente, se a gente está aqui há décadas sem conseguir chegar a um consenso, não é uma carta do Judiciário que vai fazer a gente chegar no consenso em 30 dias, e é o que você faz, né? O que então se faz nessa situação? Tradicionalmente, até metade dos anos 2000, o Judiciário falava, olha, se o Legislativo continua se omitindo, não temos o que fazer, fizemos a nossa parte. A única coisa que a gente podia fazer era mandar essa cartinha pedindo para ele criar uma lei em 30 dias, né? Se ele não cria, paciência. A partir dos 2000, teve uma mudança de interpretação e aí o Judiciário passou a falar o seguinte, olha, se o Legislativo, passados 30 dias, não toma uma decisão, eu, Poder Judiciário, vou criar uma regra no lugar do Legislativo. Eu vou me dar o direito de ser um legislador e vou criar uma regra. Inclusive, a lei, a regra da greve do servidor público, que existe hoje, foi criada pelo Judiciário, pelo argumento de que
pela constante omissão do legislativo, cabe ao Poder Judiciário suprir essa omissão. Isso foi uma mudança super importante que fortaleceu o Poder Judiciário frente aos outros poderes. Porque tem um monte de situações em que não tem, que falta regulamentação. E agora, desde então, né, houve outras situações em que houve decisões semelhantes e provavelmente, com o passar do tempo, cada vez mais o Poder Judiciário vai começar a fechar essas lacunas de legislação do Poder Legislativo, né? Em alguns casos, essa ação do Poder Judiciário obrigou o Poder Legislativo a tomar uma atitude e se esforçar mais para tomar uma decisão. Em outros casos, não. O caso da greve do setor público é um caso em que, até hoje, a regra que vale é a regra criada pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Bom, vamos fazer um intervalo de 15 minutos? Alguma dúvida? Alguma questão? Então tá bom. Então, 15 minutos, ó. 11h32, voltamos, tá bem?